E vem conferir a análise do sexto episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. E chegou no Prime Video o antepenúltimo episódio de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Porque, pra quem não sabe, essa temporada acaba no 8º episódio. Ou seja, faltam mais 2 depois desse para acabar a temporada. E que episódio fantástico! É muito bom poder voltar a falar isso dessa série. Que episódio fantástico! Que episódio bem feito, bem dirigido. É um episódio que, é bem verdade, ele foca em 2 núcleos apenas. O núcleo de Númenor e o núcleo dos humanos da Terra do Sul, e como vai se colidir esses 2 núcleos. Mas pra mim, tudo foi trabalhado de uma forma tão bem feita que os únicos problemas que eu encontro nesse episódio não são culpa do episódio em si, mas são culpa da temporada como um todo. Mas eu vou chegar nisso mais pra frente. Esse episódio, pra mim, ele fica no mesmo nível, se não for melhor, que o primeiro episódio da temporada, que apresentou muito bem a série e que era o melhor episódio até agora. Mas esse episódio, ele acerta em quase tudo que tenta fazer. Uma fotografia belíssima que consegue destacar muito bem todo aquele lugar, mostrando muito bem como é as cenas de batalha, colocar muito bem as cenas que são no barco, a cena que como eles vão construir a parte da torre de vigia dos elfos, tudo é muito bem feito na parte de fotografia. O mesmo vale para a parte da trilha sonora, que é uma composição muito boa. Isso não é uma exclusividade desse episódio. A série como um todo tem uma excelente trilha sonora, mas ela brilha muito aqui nas cenas de ação, criando muito um clima de tensão. E até quando a trilha tem que ser um pouco mais crua, ela funciona muito bem. Ela funciona muito bem quando ela tem que ser mais crua nos momentos de ação, como ela também funciona quando ela tem que ser um pouco mais brutal na cena final, por exemplo, quando a gente tem que ver aquela grande vulcão explodindo e as coisas acontecendo, mudando o jogo mais uma vez e gerando finalmente um conflito para a série. É uma trilha sonora que funciona muito bem durante todo o episódio. Eu também tenho que elogiar muito o design desse episódio como um todo. Como todos os episódios, obviamente, o CGI funciona muito bem, que ajuda muito no design do universo, deixar ele muito vivo. Ele funciona muito bem na última cena, que precisa muito de CGI, mas eu falo do design do universo, dos personagens como um todo. Finalmente a gente consegue ver as cenas mais do uniforme de Númenor em ação, e é algo belíssimo. É muito bom ver como o design que a Weta criou para essa série, assim como ele tinha criado para o universo de Senhor dos Anéis, é belíssimo. Como você consegue distinguir perfeitamente o que é um orc para o que é um humano, para o que é um elfo, e elfo de diferente forma, porque a roupa da Galadriel, que é uma roupa bem clássica, que tá aparecendo nos posters, é uma roupa que mostra como ela é uma guerreira de uma certa classe. E quando você vê o Arondir, por exemplo, você vê que a roupa dele é mais realmente de um guerreiro orc das florestas, que é bem destacado aqui. E também quando você vê o Númenor, aquela roupa branca, aquela roupa bonita, é muito bem feito nas cenas de ação. Ajuda muito a diferenciar e fazer com que as cenas não fiquem confusas, não fiquem bem feitas. Os humanos também têm uma roupa diferencial, elogiando, claro, a roupa do Elendil, que eu não vou achar a roupa pra colocar aqui exatamente, mas aquele elmo, tudo muito bem feito, diferenciando completamente da rainha, que é uma outra roupa. O design é muito bonito para cenas, em tela, fica muito bem feito, mostra uma riqueza de universo, mas não é só isso que eu tenho que elogiar. Eu tenho que elogiar, obviamente, como eles funcionam bem na parte da fluidez das cenas de ação. Claro, destaque pro design e destaque pra direção, que é outro ponto que eu tinha como dúvida durante a série como um todo. Desde o primeiro episódio eu falo, olha, um dos meus grandes medos de Anéis do Poder é como vão ser as cenas de ação, porque o Senhor dos Anéis tem cenas de ação muito marcantes. E o Hobbit, apesar de todos os problemas do mundo que os filmes têm, que a trilogia tem, as cenas de ação também são muito boas, muito bem feitas, principalmente do terceiro filme, a Batalha dos 5 Exércitos. Então, quando você chega nos Anéis do Poder, a régua estava muito alta para esperar isso. E durante esses 5 primeiros episódios, tinha muita pouca cena de ação, e as que tinham mostrado, nenhuma tinha me empolgado. Mas é bem verdade que em uma série de TV, cada episódio é dirigido por um diretor diferente. Então ele traz características e experiências próprias para os episódios. E nesse sexto episódio, você vê que o diretor soube trabalhar muito bem a cena de ação. E você vê que ele sabe trabalhar bem a cena de ação em todos os sentidos. Como uma série de fantasia, fazendo
perfeitamente como um orc é muito mais forte que um humano, e isso faz diferença, inclusive com uma boa virada durante a luta, que muda completamente a perspectiva do que você esperava ali, e isso é muito bem feito, como também quando os cavalos entram, como funciona a parte de eles não correm descontroladamente, como os guerreiros de número têm uma formação para lutar, e como os orcs lutam de uma forma um pouco mais organizada, porque eles são mais loucos na parte de lutar, como os humanos não têm muito, eles têm um planejamento meio estratégico, mas quando sai daquilo eles também não sabem muito bem o que fazer, então a direção consegue dar uma coesão na parte de ação e uma parte mais de não ser algo só dois grupos se batendo de forma até meio artificial. Tudo parece ser muito coeso e as cenas de ação funcionam muito bem. Inclusive, destaque para uma coisa que eu critiquei nos outros episódios e que esse não tem porque o diretor não faz isso: câmera lenta. Eu gostei que não usaram câmera lenta aqui, que podia acabar truncando a cena de ação. A escolha de não fazer isso ajudou muito a cena de ação ficar fluida e fazer com que o episódio funcione como um todo. Gosto como eles... gosto também como eles conseguem fazer com que quando o Númenor entra é uma coisa diferente, só que eu tenho uma crítica nessa parte. Tem um momento que eles mostram o Númenor saindo dos barcos e correndo, mostrando que eles estão indo pra batalha, que eu acho desnecessário, porque é aquele velho negócio, a gente sabe que o Númenor vai chegar na batalha, porque no último episódio já tinham mostrado que a passagem de tempo, os momentos temporais que se passam nos arcos eram diferentes, mas você mostrar, você meio que quebra o clima e já meio que tira todo aquele impacto que poderia ter ele chegando de última hora, como poderia acontecer, como acontece em O Abismo de Helm, no Senhor dos Anéis e as Duas Torres, no momento onde o Gandalf chega. Era para ser um momento mais ou menos parecido com esse que eles queriam fazer aqui. Inclusive, se você vê essa batalha como um todo, como ela funciona, algumas viradas que acontecem, e até o final dela, você consegue ver bastante referências às Duas Torres na batalha do Abismo de Helm. Você consegue ver como ele tem algumas referências ali em relação às batalhas. Mas como eu falei, apesar desse episódio ser fantástico na parte técnica, na parte de direção, na parte de ação, conseguir te empolgar e conseguir fazer com que você queira ver mais daquilo, o episódio tem alguns problemas. E todos os problemas que eu vejo desse episódio, como eu falei, não são culpa dele, são da temporada como um todo. Porque esse episódio, ele tem pouco tempo para desenvolver os personagens, desenvolver os conflitos. Eles fazem aquela preparação pré-guerra e eles fazem a guerra e depois eles vão para um final de episódio que é para desenvolver pro resto da temporada. Então, a missão desse episódio não era desenvolver personagem. A missão desse episódio não era fazer com que você se importasse com o que vai acontecer. A missão desse episódio era fazer um pré-guerra e guerra e mostrar o pós. O desenvolvimento de personagem, a parte de fazer com que você se importe com ele, tinha que vir nos episódios anteriores. E aí é que vive o problema desse episódio pra mim. Por quê? Que não é um problema grande, não é culpa do episódio, é da temporada como um todo. Porque pra você sentir algumas coisas ali, sentir mais o impacto de algumas coisas que estão acontecendo, você precisava obrigatoriamente se importar com os personagens, querer com que eles ganhem. E a temporada como um todo não conseguiu desenvolver tão bem alguns núcleos para fazer com que você se importasse com ele. Então, as cenas de ação são muito boas, muito bem feitas. Eu fiquei empolgadíssimo e, como eu falei, um dos melhores episódios da temporada. Me deixou empolgado até para ver o próximo episódio, algo que eu não estava sentindo nos últimos que tinham saído. Mas, por exemplo, eu não me importava com ninguém da vila, porque esse núcleo dos humanos na temporada é um dos mais chatos. Eu não me importo com a Bronn, eu não me importo com o Tio, eu gosto da Arondir, mas o resto da vila é praticamente personagens que você nem lembra o nome. Então, quando os orcs começam a matar eles, quando os orcs começam a criar aquele clima de tensão, que você vai ficar na ponta da cadeira pensando, meu Deus, eles não podem morrer, eu não senti nada disso. Eu não senti nada disso porque a temporada como um todo não conseguiu construir bem pra chegar nesse episódio e eu senti essas emoções. Eu, como eu falei, adorei o episódio, mas se a temporada tivesse trabalhado esses personagens um pouco mais, eu estaria muito mais empolgado, muito mais envolvido, quando, por exemplo, a Bronn levou uma flechada e quase morreu. Na parte onde os orcs ameaçaram matar ela. Na parte onde o Tio quase morreu durante a batalha. Todas essas cenas eram pra mim ficar muito mais com medo. Sentir uma tensão muito maior. Que eu não senti por causa da temporada que não conseguiu fazer com que esse núcleo fosse interessante. Inclusive, esse era um dos núcleos mais chatos da temporada até agora. E isso acaba, claro, criando impacto. Porque se você não se importa, você acaba até não se ligando muito. A sorte desse
episódio é que a direção, a parte técnica, tudo é tão fantástico, tudo tão bem feito, tudo, a direção é tudo tão bem feito que acaba fazendo com que isso até fique um pouco de lado, por incrível que pareça. Então, agradeço a esse ótimo diretor que conseguiu trabalhar muito bem tudo isso. Mas como eu falei, o grande problema desse episódio é realmente fazer essa parte de você se importar. Porque imagina, se você se importa com o que está acontecendo ali, tudo que aconteceu seria melhor, mais impactante, mais profundo pra você. Mas não foi. Só foi ótimas cenas de ação, muito bem feitas, muito bem dirigidas, mas que poderiam ser até melhores no ponto de criar expectativa, criar um laço emocional, se a temporada tivesse sido melhor desenvolvida, melhor construída como um todo. E como eu falei também, você também não cria um grande medo, porque você sabe que os Númenor vai chegar. E quando você mostra que eles já chegaram na Terra, em terra firme, você acaba dando mais destaque para isso, para você não ter esse medo em momento nenhum. Mas tudo isso aí é quase o episódio inteiro. Mas tem uma parte final, onde tem um pós-guerra, que também eu acho que é um arco que funciona bem, é um pós-guerra que funciona bem, principalmente para acrescentar algumas coisas para a série que estava faltando e criar um conflito final para o final da temporada como um todo. E um conflito que funciona. Porque no último episódio eu tinha reclamado que, para mim, um dos grandes motivos, um dos meus grandes medos da temporada, que fazia com que eu não sentisse muito apoio do que poderia acontecer, seria porque eu não conseguia sentir a ameaça real da temporada como um todo. E esse episódio, apesar de ter uma ameaça ali, é uma ameaça muito fechada para esse episódio. Então o fim do episódio como um todo era muito importante que ele criasse um conflito para você pensar, bom, eu quero ver o que vai acontecer a partir daqui. E o que acontece ali é interessante. É legal porque você consegue sentir finalmente uma grande ameaça. Porque qual que era o grande calcanhar de Aquiles dos orcs desse universo? Eles não podem sair no sol, eles se enfraquecem no sol, eles não chegam a ser vampiros que eles vão ser destruídos, mas eles não conseguem lutar, eles não vão ter uma boa movimentação, tudo vai ficar mais fraco para eles vão ficar muito mais fracos. Quando explode o vulcão e tudo vai ficar escuro, tudo vai ficar noite, os orcs vão poder voltar para a batalha. Orcs que a gente já tinha visto que tinha um exército muito maior, vai poder sair e finalmente uma ameaça real começa a aparecer, algo que chama muito a minha atenção, fazendo com que o episódio ele acaba querendo pelo menos me empolgar um pouco pro final da temporada. Algo que a série como um todo não estava conseguindo fazer. E esse episódio conseguiu me dar uma esperança para esse final de temporada. Como eu falei, um episódio fantástico, um dos melhores, se não o melhor da temporada até agora. Me incomoda que falta um pouco ainda de ligação com os personagens, mas não tem como negar, é um episódio fantástico. Esperar que os dois últimos consigam ter, em questão de direção, algo tão bom como esse. Porque se jogar pro lado da história, eu tenho medo que volte a ter aqueles problemas que a série tinha antes desse episódio. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Me fala qual é o seu episódio preferido de Os Anéis do Poder até agora. O que você achou desse episódio? O que você espera do final da temporada? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.